Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Me chamo Lucas Antônio da Silva de Jesus, sou mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vou apresentar o trabalho que tem como tema produção de biogás a partir de resíduos orgânicos e seu aproveitamento energético. Esse trabalho tem como autores eu, Lucas Antônio da Silva de Jesus, e Tânia Cristine Francliane Cândido Ribeiro. Esse trabalho está sendo apresentado para o primeiro Congresso Nacional de Engenharia, na categoria Capítulo de Livro e na temática de Engenharia e Tecnologia e Inovação. Então, nós temos que o biogás é uma fonte de energia renovável produzida a partir da decomposição de matéria orgânica, como, por exemplo, os resíduos agrícolas, esterco de animal e o lixo urbano, e ele vai ocorrer em um processo chamado de digestão anaeróbica. O biogás ele é composto principalmente de metano e de dióxido de carbono. E ele pode ser utilizado tanto na geração de energia elétrica, como no aquecimento e até como combustível veicular, né? Sendo utilizado como combustível de veículos. Então, o biogás, além de reduzir a dependência de combustíveis fósseis, ele também vai contribuir com a gestão sustentável desses resíduos que foram citados, que vão transformar esses poluentes em recursos energéticos. O subproduto desse processo de produção do biogás é o biofertilizante, que também pode ser utilizado para enriquecer solos e vai fechar ali um ciclo econômico e ambientalmente vantajoso, desde a utilização dos resíduos para produzir um combustível, né, o biogás, e dentro do processo de produção do biogás, um resíduo que é o biofertilizante, que pode ser utilizado como fertilizante dentro da agricultura. Além disso, que já foi citado, o biogás ele se destaca como uma solução estratégica para a descarbonização da matriz energética, ajudando a combater as mudanças climáticas e também a evitar a liberação de metano para a atmosfera. Então, com essas tecnologias em avanço, temos aqui a purificação do biometano, ele vai abastecer essas frotas de ônibus e caminhão, né, substituindo o diesel, principalmente em grandes cidades que utilizam muito, como São Paulo. Então, nós temos aqui que esse processo pode ser utilizado também nas propriedades rurais como biodigestores, que vão transformar os dejetos dos animais em energias, o que vai tanto reduzir os odores e as contaminações do rio, como também vai gerar energia para a própria propriedade utilizar. Então, vai reduzir a quantidade de lixo e aumentar a quantidade de energia recebida. Então, esse processo ele se alia com a sustentabilidade, com a geração de energia e com a eficiência energética em todo o seu ciclo. Então, para a montagem desse trabalho, foram utilizadas algumas bases de dados mais comuns para poder montar a revisão bibliográfica que está presente nesse trabalho. Algumas delas foram a Cielo, a plataforma Scopus, a plataforma PubMed e a plataforma Google Scholar. Então, através de pesquisas nessas bases de dados, utilizando de palavras-chave, como, por exemplo, biogás, gestão anaeróbica, energia circular e eficiência energética, nós conseguimos utilizar essas palavras dentro dessas bases de dados para coletar material bibliográfico que foi imprescindível para a montagem desse trabalho. Então, nós temos que a digestão anaeróbica, que é o processo que vai formar o biogás, ele vai ocorrer a partir da decomposição da matéria orgânica, no qual tem uma variedade de micro-organismos anaeróbicos que vão atuar nas atmosferas isentas de oxigênio. Então, ao final desse processo de biodigestão, vai se obter alguns produtos finais que vão incluir a fração gasosa, né, que é o biogás, e algumas composições que estão apresentadas aqui nessa tabela, nessa imagem. Então, nós temos aqui o metano, que vai estar em concentração de 50% a 75%, o dióxido de carbono, que vai estar de 25% a 45% em volume, a água, que vai estar de 2% a 7%, o sulfeto de hidrogênio, que vai estar entre 20 e 20 mil ppm, o nitrogênio, que vai estar ali abaixo de 2% em volume, o oxigênio, que vai também estar abaixo de 2% em volume, e temos o hidrogênio, que também vai estar ali em abaixo de 1% em volume. Então, essa é a composição média do biogás que vai estar presente ali depois do processo. Então, nesse slide, nós temos as etapas que vão ocorrer essa formação do biogás, né? Nesse primeiro esquema, nós temos o esquema da decomposição anaeróbica, que vai ser a formação do biogás. Então, na primeira etapa ali, a gente tem a hidrólise, que é a primeira etapa dessa decomposição, onde os grupos de micro-organismos anaeróbicos
vão atuar sobre a matéria orgânica e vão fazer com que as moléculas mais complexas vão sendo ali se degradando. Logo depois a gente tem a etapa chamada de acidógênese, ou que a gente pode chamar de fermentação ácida. Então, nela, os componentes que são resultantes da primeira etapa, da etapa anterior, vão continuar a serem quebrados, a serem degradados em moléculas cada vez menores. Estes já são ácidos orgânicos e o gás carbônicos, que são presentes na segunda etapa. Na terceira etapa, a gente tem a acetogênese. Então, nessa etapa, as moléculas que já foram degradadas nos processos anteriores, elas vão continuar a se romper em moléculas ainda menores, as quais são os ácido acético, hidrogênio e dióxido de carbono. Entretanto, a gente pode citar que as bactérias presentes nessa etapa, elas possuem uma resistência, não possuem resistência grandes a hidrogênio. Depois a gente tem a etapa de metanogênese, que é nessa etapa que vai ser formado o gás carbônico e o biogás, como a gente pode ver aqui embaixo. Desse outro lado, a gente tem uma composição gravimétrica média do Brasil, onde a gente pode notar ali, 51% é matéria orgânica que pode ser utilizada ali na produção de biogás. Então a gente pode perceber essa grande quantidade de matéria orgânica que pode estar sendo utilizada para a produção de um combustível que vai fazer um benefício imenso para o meio ambiente. Com isso, nós temos que o biogás ele é um combustível ecologicamente sustentável e que pode ser um substituto eficiente para os combustíveis fósseis que são utilizados hoje como fonte de energia. Além disso, os problemas ambientais têm sido o principal alvo das discussões ao redor do mundo e com isso foi observado que essa crise ambiental é um resultado da má gestão dos recursos naturais de todo o planeta. Então a gente pode ter aqui uma gestão adequada de recursos e de resíduos para formar energia e garantir uma energia para todo o planeta de forma sustentável. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela atenção. Aqui está meu e-mail para contato para qualquer dúvida.